Bom, gente, aqui no programa, você sabe, a gente sempre traz assuntos interessantes, diferentes também. E aqui você sempre viu psicólogos falando de assuntos variados. Hoje nós convidamos o Dr. Cassiano, que é psiquiatra, para também falar sobre uma síndrome aí que às vezes as pessoas não conhecem tanto e também podem confundir. Tudo bem com você, doutor? Tudo bem contigo, Thiago. Tudo jóia também. Bom, a síndrome, né, de borderline. Uhum. O que a gente poderia dizer? O que é essa síndrome, na verdade? Pois é um pouquinho, às vezes, talvez de explicar ou das pessoas entenderem, porque é uma coisa mais específica, até dentro da psiquiatria, né? O correto, na verdade, é transtorno borderline, né? Não uma síndrome borderline, isso. Porque é um transtorno de personalidade, é um transtorno da personalidade da pessoa. Certo. E borderline, porque está na borda entre o que é normal e o anormal, digamos. É meio complicado nesse sentido, né? Por exemplo, nós, assim, ficamos ansiosos, deprimidos. Nós, no geral, somos neuróticos. Quem é esquizofrênico, tem transtorno bipolar, entra mais no lado psicótico, que é a pessoa que sai um pouco da realidade. Pode ter alucinações, confundir muitos sentimentos, desvirtuar da realidade. Então, o borderline é isso, ele dá uma pisadinha no excesso e a maior parte ainda consegue ficar pro lado de cá, digamos, dentro do aceitável, assim, dentro do normal, talvez, né? É, não bem do normal, mas não tão fora, digamos assim. Isso. Algumas pessoas podem confundir um pouquinho a síndrome, a gente vai corrigir ali, é transtorno, então vamos colocar ali no GC também, transtorno de borderline, e assim, a diferença que as pessoas às vezes confundem com a bipolaridade. Sim. Nós poderíamos ter esse comparativo? Pode ter, e realmente, às vezes é difícil diferenciar, até pra gente que é médico e convive com isso, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, em alguns é muito simples, muito claro, né, o problema, em outros fica confuso, até você diferenciar entre bipolaridade e o transtorno borderline. Às vezes precisa até que mais de uma, duas ou três consultas para você ter uma certeza, né, antes de falar para o paciente que ele tem isso. Que ele tem isso. Mas a principal diferença, então, né, respondendo a tua pergunta, seria assim, que quem tem o transtorno borderline, ele sente muito mais um medo do abandono, uma insatisfação consigo mesmo, muito mais variação de humor, assim, no dia com as pessoas, no dia a dia com as pessoas, sabe? O bipolar, ele muda de humor sem ter... independente de tudo, de outras coisas, mas o relacionamento pessoal, assim, do borderline é bem mais difícil. Tem alguma coisa que leva a pessoa a ter esse transtorno ou ela já tem isso na genética? Como que a gente poderia analisar isso psicologicamente dizendo? Sim, ou até medicamente, ou né? medicamente, da psiquiatria da medicina. Isso aí também não tem uma causa definida, né? Entra como várias outras doenças psiquiátricas que são um conjunto de fatores. Então, tem uma porção genética? Tem. Mas a grande maioria ainda, pelo que a gente percebe, é a questão de negligência na infância, abuso sexual na infância ou adolescência e separação dos pais. Na infância, né, principalmente. Sim. Essas então, são algumas... assim, parece, falam mais agora do transtorno borderline, está na moda. Não é que está na moda. É que a sociedade foi mudando e hoje em dia tem muito mais separações, tem muito mais sofrimento, assim, né, na idade infantil do que era antigamente. Então, aparecem muito mais esses problemas hoje em dia. E talvez eu esteja enganado, mas me corrija. Às vezes, as pessoas confundem justamente esses diferentes tipos de doenças com uma só. Ela é bipolar. Então, ela é bipolar. A pessoa é bipolar. Mas determinadas doenças são particulares, têm suas características próprias também, né? Sim. E como eu disse antes, às vezes até pra gente é um pouco difícil no início, né? Identificar tudo isso. Sim, um bom exemplo é quem tem alucinações, né? Tem gente que diz, tem alucinações esquizofrênico. Não, um transtorno depressivo grave pode ter alucinações, transtorno bipolar pode ter um trauma grave psicológico, né? Um estresse pós-traumático ou agudo pode ter alucinações, então não é bem assim, não é tão simplista assim, né? E o tratamento? Como que a gente consegue prever um início, meio e fim, ou a partir do momento que a pessoa entra, você não tem como definir? Existe um tratamento medicamentoso ou não? Existe, mas existe como se fosse para diabetes, para pressão alta. É um tratamento assim para ter um controle, tentar manter o paciente estável, né? Não uma medicação que vai curar o problema.
Então esse é outro detalhe que complica um pouquinho, né? Na verdade, eu acho que todas as doenças psiquiátricas e psicológicas também é um pouco disso, né? Nem todas. Às vezes é o primeiro episódio depressivo da vida da pessoa, teve uma causa definida, uma morte na família, a pessoa vai se recuperar, vai curar mesmo e talvez nunca mais tenha, né? Um quadro ansioso também. Não é tudo crônico assim, mas nesse caso que a gente está falando, transtorno borderline, a tendência é cronificar. Talvez ao longo do tempo, quanto mais velha a pessoa for ficando, diminuam os sintomas, ela consiga viver um pouco melhor, sem tratamento, digo, né? Sim. Digamos a história natural assim da doença. Mas é um pouquinho mais complexa. Aí, o prognóstico, né? O prognóstico. Aí nós temos uma previsão ou uma possibilidade de dizer quem é que tem mais chance de ter esse transtorno? Tem uma idade a partir de quando? Quem pode ter isso? Então, 75% dos diagnósticos é feito em mulheres. Em mulheres. Então é a grande maioria, né? Os sintomas começam na adolescência, já dá para perceber alguma coisa. É mais difícil a gente dar um diagnóstico nessa idade, porque muita coisa pode mudar ao longo da vida, né? Até a vida adulta. Mas é mais na adolescência e início da vida adulta, ali pelos 20 anos, assim, já está bem mais claro, assim, né, o problema. E como que a gente poderia identificar? Existe uma maneira a olho nu que eu quero dizer, é assim, a gente está visualizando pessoas na nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso convívio, e é possível alguns sintomas dizerem que essa pessoa tem alguma coisa de errado? Em relação ao transtorno borderline, sim. É uma pessoa que tem muito medo do abandono, não consegue ficar sozinha. Falando do abandono, assim, está namorando, só de imaginar que pode terminar o relacionamento já entra em pânico, já fica desesperada, só de imaginar. Então, assim, tem um medo de ser abandonado gigantesco, assim. Então, é uma pessoa que está sempre procurando também agradar, para ter alguém ao lado, sabe? E outra coisa bem característica é um sentimento de vazio. É uma angústia constante. De não ter ninguém, mas eu descrevo como um sentimento de vazio, assim, às vezes nem ter um sentimento. Ou às vezes nem de se reconhecer, né? Que se chama despersonalização. Ela diz, eu nem sei quem eu sou, não sei por que eu tô aqui. Então é uma coisa meio complexa. É psicológico isso e totalmente. É complexo, então, para as pessoas. Mas quando chega nesse nível, aí a pessoa realmente ela tem que procurar ajuda, porque ela pode correr o risco de tomar atitudes que podem prejudicar a saúde e a vida dela, né? Sim, sim. Ainda falando dos sintomas de antes, uma coisa que é importante é que é uma pessoa que oscila muito, assim, do que ela sente pelas pessoas, entendeu? Então, hoje ela te ama e amanhã ela já te odeia. Depois da manhã ela já gosta de você de novo, passou 3 dias ela já te odeia e você é a pior pessoa do mundo. Então, você vê que é muita oscilação, assim, muita variação, né? Do sentimento com os outros, né? E isso afeta os relacionamentos, afeta demais. O convívio da sociedade, sim. né? E a importância da gente falar disso hoje, por exemplo, é que senão normalmente as pessoas dizem é o jeito dela mesmo, é mimada, é frescura, né? Depressão tem muito isso, né? Falarem que é frescura, não darem importância ou valor para isso. E as pessoas ficam sofrendo muito. E a grande maioria das pessoas que tem transtorno borderline e procura ajuda médica é quando? Quando já estão pensando em suicídio. Então, a tendência é ficar cada vez pior e a pessoa sofrer cada vez mais. Né? E nós estamos aí no mês de setembro, que é o mês amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. E assim, são essas coisas que fazem com que a gente deva prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, porque isso pode fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas, né? Sim, certamente. E valorizar, né? Tudo bem que às vezes alguém até pode fazer alguma coisa para chamar atenção e tal, mas se for corriqueiro, né? Corriqueiro não, mas assim, do cotidiano, frequente, melhor dizendo, tem que prestar atenção. Mais uma coisa do borderline que agora eu lembrei. Isso, vamos lá. Que tem gente que se corta, né? Para aliviar a dor emocional, ela prefere sentir a dor física. Então não quer dizer que ela esteja se cortando, assim, com cortes superficiais para querer morrer ou cometer suicídio. Mas é uma forma dela aliviar a dor, ela sente um alívio da dor emocional. Ela prefere a dor física do que a emocional, de tanto que ela está sofrendo. Nossa, mas daí quando você chega nessa situação, é porque realmente está muito avançado, talvez? Ou depende? Sim. Não, varia, mas normalmente já é uma situação mais crítica, assim, vamos dizer, né?
Porque a gente vê isso bastante em filmes. Sim. A grande referência que nós temos é pessoas que fazem isso, né, em filmes, enfim, depois aparecem um monte de cicatrizes. Sim. Mas na realidade nossa também acontece isso. Sim. Aqui em Cascavel, como que os atendimentos que você faz, tem muitos assim também? Não dá para dizer que são muitos, né? Mas, digamos, de vez em quando aparece em casos. Sim. De pessoas Agora, que... o problema que eu vejo mais é dos adolescentes que se cortam e tal, assim, que tem muitos pais ainda bem negligentes. Que eles falam, tá fazendo só para chamar atenção, não valorizam, sabe? E às vezes isso já é um pedido de ajuda, de socorro. É isso que nós estamos falando no programa várias vezes, a gente já trouxe profissionais falando disso. Que os pais, eles têm que prestar atenção sim, porque eles são os grandes observadores dos filhos. Ou deveriam ser, né? Ou deveriam ser, sim. Exatamente. Porque a escola, claro que tem um papel fundamental nisso, mas essa criança, esse adolescente, eles voltam para casa. Sim. E o pai, ele tem que fazer essa percepção também de tudo isso, né? Sim. Agora, quando esses adolescentes, eles também, eu queria só entrar um pouquinho nesse aspecto ali da bipolaridade, porque o adolescente, a gente confunde também a adolescência com a pessoa ser bipolar. Tipo assim, um dia tá feliz, outro dia tá triste. Sim. Isso é comum nos adolescentes. Também é comum. Para você ver a complexidade do negócio, isso, né? Que eu falei antes, às vezes na adolescência a gente nem dá o diagnóstico, espera completar uns 18 anos, por quê? Porque é complexo, muita coisa pode mudar, né? Agora, se ele apresenta isso também, que é normal da adolescência, mas talvez tem que valorizar também, né? Não encarar, então é normal. E aí quando... Porque quanto adolescente tem se suicidando hoje, né? Aumentou muito os casos de suicídio. É isso que a gente tem observado também, né? Sim. E olha, a gente está nesse mês de setembro falando do suicídio, né? Da prevenção, de tudo. E quantos suicídios aconteceram dentro desse mês, só aqui na nossa região? Sim. Isso é muito preocupante, né, Sim, doutor? É muito preocupante. E a maior questão que eu vejo é essa, né? É a falta de se cuidar, de valorizar, de procurar um médico, né? Então, às vezes, fazendo uma crítica aí pro pessoal de casa, às vezes prefere tomar um chá, tomar um remédio que a vizinha indicou, mas não vai no médico, não vai em quem pode ajudar de verdade, ou entender o problema, e orientar. Estudou para aquilo, né? E daí fica ali naquele sofrimento, né? Gente, isso é muito preocupante. Então, por isso que a gente sempre traz profissionais aqui para falar sobre isso. É a nossa saúde, é a sua saúde, é a saúde do seu filho. E às vezes a gente acha que pessoas que talvez sejam um pouco mais velhas não tenham esse transtorno. Por exemplo, pessoas com 40, 50 anos. Mas talvez o cotidiano também de empresarial, do mercado de trabalho, sem emprego, isso também pode desencadear esses problemas também na pessoa? Podem, mas daí não a questão do transtorno borderline. Não né? é borderline, né? Não chega a esse ponto. Aí é uma questão Aí de depressão. Questão profissional, às vezes é uma depressão, ansiedade, a síndrome de burnout, né? Que também se fala muito que é do esgotamento profissional. Entendi. Muita gente que trabalha demais, se estressa demais e vai acumulando muita coisa, né? Olha, eu só digo para vocês, mais uma vez, o Dr. Cassiano está aqui para falar um pouquinho da psiquiatria, né? Desse transtorno que machuca as pessoas e às vezes a gente não percebe, não dá tanta atenção, né? Exato. E aí, você poderia me dizer assim, se no SUS, no Sistema Único de Saúde, é possível levar esses pacientes também? Possível é. Que daí a pessoa entra pela atenção básica, eu né? digo O primeiro. assim, possível é porque, digamos, entra na questão da psiquiatria geral, né? Uhum. E daí lá o psiquiatra vai identificar esse Às transtorno. vezes, se você está em São Paulo, na USP, tem os ambulatórios só de ansiedade, de transtorno borderline, de bipolaridade. São específicos, né? Até porque eles realizam estudos em cima dos transtornos, né? Uma coisa mais específica. Mas aqui em Cascavel, por exemplo, né, qualquer psiquiatra está apto a tratar do problema. Então, basta você querer ir atrás. No SUS também. A infelicidade é o quê? Que demora muito no SUS, né? Esse é o problema, sempre tem uma né? demanda grande e é difícil para as pessoas conseguirem uma consulta. Mas se ela quiser ir for atrás, ela consegue o tratamento, sim. Bom, gente, olha,
É um problema sério da sociedade. Infelizmente, é um problema da sociedade, né? Sim, sim. Eu acho que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas têm medo, têm angústias e às vezes não sabem para onde ir, aonde recorrer tudo isso. Psiquiatria tá aí para isso, né, doutor? Para ajudar as pessoas, isso que você falou também é né? importante, porque já chegou gente no consultório dizendo que não sabia qual médico que tinha que procurar e que já tinham passado por vários outros. E aí a falha também dos outros colegas médicos, em vez de orientar e dizer, não, você tem que ir no psiquiatra. Para buscar uma ajuda na mente, né? Parece que ainda tem medo até de falar, né, de ter que ir no psiquiatra. Parece que até os colegas têm medo de orientar, com medo que o paciente pense, tá me chamando de louco, que tem essa fantasia ainda, né, esse preconceito, né? E não tem nada a ver com loucura, né? Que doideira. Bom, gente, não é mais uma doideira, Sim, porque as pessoas precisam saber onde ir, os profissionais deveriam saber, né? Falta orientação, esclarecimento e diminuir o preconceito, né? É isso mesmo. O desconhecimento em relação a essa área, né? Que é importantíssima, a saúde mental é fundamental. Né? Somos nós, Exato. não é? Bom, gente, nós conversamos um pouquinho com o Dr. Cassiano. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, tá? Eu que agradeço o convite.